Herpetologia é o nome dado ao ramo da zoologia que trata do estudo de anfíbios e répteis. Mas por que um nome só para esses dois grupos de animais? Por que eles não têm um nome próprio cada um, como aves, mamíferos e peixes têm, por exemplo? A principal razão é porque anfíbios e répteis nem sempre foram vistos como grupos separados, e já vamos ver como isso aconteceu. Mas primeiro vamos desmembrar a palavra herpetologia para entender o que ela significa. Logia significa estudo, é claro, como em tantas outras palavras. Não vou me ater nesse ponto. O que nos interessa é a primeira parte, herpeto. Ela vem da palavra grega herpeton, que se referia a animais que engatinham ou rastejam. Às vezes era usado como um termo geral para quadrúpedes, mas muitas vezes se referia apenas a animais que rastejam ou se arrastam. Na Odisseia, por exemplo, há uma passagem que diz Ophis kai sauras kai toiauta ton herpeton, cobras e lagartos e dos animais rastejantes de tal tipo. Com isso já temos ideia de que o termo herpeton se referia a animais tipo cobras e lagartos. Vamos então pular para a forma como esses animais foram classificados na taxonomia moderna. Já aproveita para deixar o seu joinha de iguanodon aí. É claro que a gente vai começar de novo, como de praxe, com Linnaeus e sua obra Systema Naturae de 1758. Como eu já mostrei em outros vídeos, Linnaeus classificou os animais em 6 classes. Mamália e aves incluíam animais descritos como tendo um coração com 2 câmaras e 2 orelhas, ou seja, 2 ventrículos e 2 aurículas, sangue quente e vermelho. A diferença mais marcante entre as duas era que mamália incluía animais vivíparos, que dão à luz os filhotes, e aves incluía animais ovíparos, que põem ovos. As classes anfíbia e pisces incluíam animais descritos como tendo um coração com só uma câmara e uma orelha, sangue frio e vermelho. Anfíbia incluía aqueles com pulmões e pisces aqueles com brânquias. Por último, as classes insecta e vermes incluíam animais descritos como tendo um coração também com uma câmara e uma orelha, sangue frio também, mas esbranquiçado. Insecta incluía aqueles com antenas e vermes aqueles com tentáculos. Como podemos ver, não existe um grupo que remeta a répteis aqui, mas por essa descrição rudimentar fica evidente que eles devem estar dentro do grupo anfíbia, e de fato esse é o caso. Linnaeus descreveu a anfíbia da seguinte forma. A maioria dos anfíbios é horripilante, com corpo frio, cor pálida, esqueleto cartilaginoso, pele horrível, aparência ameaçadora, olhar meditante, odor asqueroso, som rouco, morada suja, veneno horrendo. O Criador, portanto, não produziu muitos destes. Podemos ver aqui que Linnaeus tinha repulsa por esses animais e tratou de deixar isso bem claro em sua obra. Linnaeus menciona ainda que a maioria dos anfíbios possui uma vida de natureza dupla. Alguns sofrem metamorfose, outros trocam de pele enquanto crescem. Alguns nascem de ovos, outros parem fetos nus. Alguns proliferam em ambientes secos e úmidos, outros hibernam metade do ano. Alguns abatem a presa astutamente pela força. Outros, como que por feitiço, atraem a presa direto para a garganta. O nome anfíbia foi escolhido então para representar essa suposta natureza dupla que Linnaeus identificou nesses animais. Lembrando que a palavra vem dos radicais gregos amphi, que significa dos dois lados, e bios, que significa vida. Linnaeus dividiu a anfíbia em 3 ordens. Réptiles, os rastejantes, que rastejam, serpentes, os arrastantes, que se arrastam, e nantes, os natantes, que nadam. A ordem Réptiles inclui os quelônios, no gênero Testudo, o dragão voador, no gênero Draco, os anuros, no gênero Rana, e o gênero Lacerta, que era uma mistureba de crocodilianos, salamandras e todo tipo de lagarto. A ordem Serpentes inclui os gêneros Crótalos, com as cascavéis, Boa, com as jiboias e sucuris, Anguis, com cobras de vidro, Anfisbena, com as cobras cegas ou anfisbenas, Cecília, com as cobras cegas verdadeiras, as cecílias, e Coluber, que incluía todo o resto das cobras. E por último, a classe Nantes incluía os gêneros Petromyzon, com as lampreias,
Raja com as arraias, Squalus com os tubarões, Quimera com as quimeras, Lóphios com os peixes pescadores e Acipenser com os esturjões. Ou seja, Linnaeus não fazia a menor ideia do que estava fazendo, né? Olha que desastre esses agrupamentos. As coisas melhoraram um pouco 10 anos depois, em 1768, quando o naturalista austríaco Josephus Nicolaus Laurenti publicou uma obra intitulada Specimen Medicum, onde define a classe Reptilia. Esse é mais um naturalista do qual não encontrei nenhum retrato, apesar de sua contribuição significativa para a taxonomia por dar nome a uma das classes, entre aspas, atuais de vertebrados. A classe Reptilia de Laurenti ainda incluía tanto répteis quanto anfíbios, mas não mais peixes como a de Linnaeus. Ela era dividida em 3 ordens: Saliência, os saltantes, que saltam; Gradiência, os caminhantes, que caminham; e Serpência, os arrastantes, que se arrastam. Sua ordem Saliência incluía apenas os anuros, enquanto Linnaeus jogara todos num gênero só, Rana, Laurenti dividiu em 4: Pipa, os sapos achatados ou arus; Bufo, os sapos; Rana, as rãs; e Ila, as pererecas. A ordem Gradiência era similar à ordem Reptilis de Linnaeus, com exclusão de anuros, mas ao menos não existia mais um bizarro gênero Lacerta misturando lagartos, crocodilos e salamandras. Eu não vou mencionar todos os gêneros novos aqui porque são bastantinhos, mas Laurenti criou vários gêneros importantes hoje, como salamandra, gecko, cameleon e crocodilos. A ordem Serpência era basicamente a mesma coisa que a ordem Serpentes de Linneu, incluindo espécies sem patas, mas, novamente, Laurenti melhorou a classificação nos gêneros, criando, por exemplo, os gêneros Natrix, Naja, Vípera e Dipsas. Os répteis e anfíbios só foram separados em 2 classes distintas muitas décadas depois, em 1825, pelo zoólogo britânico John Edward Gray, em um artigo intitulado A Synopsis of the Genera of Reptiles and Amphibia with a Description of Some New Species. Uma sinopse dos gêneros de répteis e anfíbios com descrição de algumas espécies novas. Gray menciona que esses animais foram negligenciados por zoólogos da época por causa de preconceitos contra uma classe tão interessante e que tais preconceitos precisavam ser superados. Ele sugere que répteis, cobertos de escamas, e anfíbios, com pele nua, sejam 2 classes de igual equivalência e não misturadas numa coisa só. Gray dividiu a classe Reptilia em 5 ordens. Hemidosauri inclui os crocodilianos. O nome da ordem significa algo como lagartos cágados em grego. Sauri, significando lagartos, incluía a maioria dos lagartos conhecidos na época. Mas outros lagartos foram incluídos na ordem Saurophidae, significando cobras-lagartos. Essa ordem incluía lagartos como os cincos e muitas das falsas cobras, como as cobras de vidro e as anfisbenas. A ordem Ophidae, significando cobras, já incluía só as cobras verdadeiras. E por último, a ordem Chelone, significando tartarugas, incluía os quelônios ou tartarugas, é claro. A classe anfíbia de Gray incluía 4 ordens. Anoura, significando sem cauda, incluía os anuros, é claro. Ourodela, significando cauda visível, incluía as salamandras terrestres. Sirenes, significando sereias, incluía as salamandras aquáticas. E Ápoda, sem patas, incluía as cecílias ou cobras cegas. Podemos ver que a classificação de Gray, apesar de ainda ter alguns problemas, já estava bem perto das ordens atualmente válidas tanto de répteis quanto de anfíbios. Linnaeus demonstrou claramente a aversão que sentia por esses animais em sua obra, o que provavelmente foi a razão de uma classificação tão falha desses animais. Seu preconceito parece ter infectado naturalistas posteriores, pois répteis e anfíbios passaram décadas sem receber a mesma atenção que outros grupos de vertebrados. Gray não gostava desse preconceito com sapos e lagartos, se posicionou a favor dessas criaturas e parece ter ajudado a torná-las mais populares. É engraçado como Linnaeus, apesar de sua inegável contribuição para a taxonomia, também cometeu muitos erros toscos em sistemática, muitos deles causados pelo seu desinteresse em seres que considerava desagradáveis. Se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o seu joinha, tá esperando o quê?
Se inscreve e ativa as notificações para ser lembrado dos próximos vídeos. Até mais!